Olá, eu sou a Raíssa e a gente vai iniciar um trabalho de entrevista com uma pessoa que veio de outro país. Esse aqui é o Alberto. que veio da Angola e vamos lá. Começando pelas perguntas. O que te levou a optar por vir para o Brasil? ah, a minha família já tinha uma espécie de histórico com o Brasil. No caso, meu pai estudou aqui no Brasil há algum tempo atrás. Eu morei no Brasil nos anos 90. Então eu já tinha uma espécie de relação com o Brasil. Então quando chegou a altura de eu optar por um lugar onde eu pudesse fazer faculdade, eu decidi voltar para o país que eu já conhecia. Foi uma decisão bastante prática e bastante óbvia assim para mim. Sempre fui muito aficionado sempre gostei muito de outros lugares, outras culturas. Então me pareceu a melhor decisão. Bom, já sofreu algum desrespeito por ter vindo de outro país? Não exatamente, não ia dizer não diretamente, até porque em termos de, vamos dizer assim, em termos de diferenças, o Brasil é um país bastante diferente. E é claro que você tem ou uma coisa aqui ou uma outra coisa ali, mas nada muito diretamente, digamos assim. Eu sei que tem pessoas que já passaram por coisas mais difíceis, mas eu nunca tive essa experiência. Certo. Como funciona o funcionamento público, a saúde, a infraestrutura e o saneamento básico na Angola? Ok. Essas coisas funcionam até certo ponto, porque existe um certo limite lá, que é um limite social, vamos dizer assim. A Angola é um país que teve a independência colonial portuguesa em 1975, então é extremamente jovem. O país não tem 50 anos ainda de existência, de independência. Então tem muita coisa que precisa ser melhorada, tem muita coisa que precisa ser feita. O bom é que o país tem uma população muito trabalhadora que gosta de resolver problemas e então tem uma série de problemas sociais, da saúde, saneamento básico, tem uma série de problemas, mas são problemas que são resolvidos com uma vontade política, com tempo, com uma série de outras questões. Certo. Em sua opinião, qual seria o aspecto negativo e um aspecto positivo que você encontrou no Brasil? Que pergunta difícil. Uma coisa positiva e uma coisa negativa. Vamos lá. Eu vou começar com uma coisa positiva. Eu acho que você tem no Brasil uma população muito inventiva, muito criativa. É só você olhar para a música, é só você olhar para os empreendedores no Brasil, é só você olhar para pessoas que fazem de tudo para se virar assim. Então o Brasil tem muita criatividade, as pessoas são muito inventivas e mesmo com muitas dificuldades. Por exemplo, para os empreendedores, o Brasil tem a maior carga tributária do mundo. Nenhuma outra população no mundo paga tantos impostos. Isso é extremamente difícil para quem empreende, para quem quer abrir empresa, para quem tem negócio. Mas, em contrapartida, você tem muitos inventores, você tem pessoas que estão criando soluções extremamente relevantes, extremamente funcionais. Então, a criatividade no Brasil é uma coisa muito boa. Se você olhar os escritores dos anos 50, 40, 30 no Brasil, enfim, o Brasil é um país de pessoas criativas. Um aspecto negativo no Brasil, eu iria dizer, é que eu vejo que as novas gerações, de modo geral, não acreditam não acreditam no país, não acreditam no Brasil. É muito mais fácil um brasileiro médio, sei lá,
principalmente a geração millennium, ou pelo menos as gerações anteriores, mas é muito fácil você encontrar alguém que, sei lá, adora uma França, acha que ela é linda, maravilhosa, que os Estados Unidos é o melhor país do mundo, que o Canadá, etc. Enfim, é sempre o Brasil é visto como um lugar horrível e na minha opinião isso é errado, porque tem lugares muito piores. Tem lugares onde as pessoas passam muito mais necessidades, a vida é muito mais difícil e tem uma série de coisas que no Brasil já existem. Isso não significa que não pode melhorar, isso não significa que as pessoas não podem se esforçar para ter melhores condições e etc. Não é isso, mas junto com a crítica precisa haver alguma coisa construtiva, precisa haver algum sentimento de, vamos lá, gratidão por aquilo que você tem e você não batalhou. E às vezes o sentimento que eu tenho é que é sempre uma coisa do Brasil não presta, o Brasil é horrível, eu vou pegar as minhas coisas assim que eu puder e vou viajar para, sei lá, Califórnia, entendeu? Então, acho que isso é um problema, acho que isso frustra a capacidade criativa que existe no Brasil. Certo. Se sentiu acolhido pelo povo brasileiro ao chegar? Sim, certamente. Isso é uma coisa que eu não posso reclamar. Acho que a palavra certa é bênção. Tive a bênção de ter conhecido pessoas muito boas que me acolheram muito bem, me trataram muito bem e sou muito grato a cada uma dessas pessoas. Ok. Você trabalha e se sim, foi difícil arranjar um emprego aqui? Sim, trabalho aqui no Brasil. Eu sou psicólogo aqui no Brasil e me formei aqui no Brasil, comecei a trabalhar aqui no Brasil também e eu trabalhei em uma outra empresa também de tecnologia, mas quando eu vim para cá tinha muito mais emprego, até porque, vamos dizer, tinha um boom econômico. Joinville mesmo era conhecida como a cidade do emprego, as pessoas saíam de outros estados para vir para cá. Mas é claro, com todas as crises que acabaram acontecendo, com todos os problemas sociais que acabaram acontecendo, isso acabou fazendo com que o nível e o número de empregos fossem diminuindo. Então, eu sei que existe uma dificuldade muito grande para as pessoas voltarem ao mercado de trabalho. Eu trabalho já há algum tempo, desde que eu terminei a minha graduação em 2016 e viajei, fiquei um tempo fora. Quando voltei, no final de 2017 eu comecei a trabalhar. Então, não foi tão fácil como seria se fosse em 2012 ou 11, mas não foi tão difícil começar a trabalhar assim também. Ok. Penúltima. Qual é a palavra que teve, ou se existe alguma palavra que você teve dificuldade de traduzir da Angola para o Brasil? Nossa, um monte. É que tem algumas palavras que no Brasil tem um sentido e em Angola tem outro sentido. E em Angola tem um sentido, no Brasil tem outro sentido. Então, mas tem algumas palavras também da gíria. O que é pia para você? Quando você ouve a palavra pia? Pia é onde a gente coloca a torneira para escorrer a água. E fica onde a pia? No banheiro, na cozinha, pode ser na lavanderia também. E o que é lava-louça para você? Lava-louça não é uma coisa que a gente usa muito aqui no Brasil. Acho raro, inclusive, encontrar. Mas que eu saiba é uma máquina que lava louças. Uma máquina que lava louça, né? Tá bom. Exatamente isso. Em Angola, para você ter uma noção, pia é o que vocês aqui chamam de vaso sanitário. E lava-louça é o que fica na cozinha, que vocês lavam os pratos. Que seria a pia, no caso. Que seria a pia, no caso. Para nós, aquilo lá é o lava-louça. Porque para nós, a justificativa para nós aquilo lá é o lugar onde eu lavo a louça. Se você quer falar da máquina, então você vai falar máquina de lavar louça. Sim. Aí você vai para máquina de lavar louça ou no lava-louça. E
o que fica no banheiro, que é o vaso sanitário, nós chamamos de pia. Então, tipo assim, isso já rendeu momentos muito constrangedores, porque, tipo, aqui no Brasil, tipo, o pessoal não entende isso, tipo, é muito diferente, né? Tem isso, tem uma série de outras coisas, tipo, nós não falamos ônibus, por exemplo, nós falamos autocarro. Eu não sei qual é a relação autocarro, eu não sei, eu só sei, eu não sei. Eu sei que ônibus é uma versão portuguesa de bus, do inglês. Então bus em inglês, traduzindo para o português, é ônibus. Então eu sei que ônibus, esse bus de bus, foi traduzido e foi transformado em ônibus. Mas agora eu não sei o que é autocarro, eu não sei porque é autocarro. Porque nós não chamamos isso celular. Seria o que então? Isso para nós é telemóvel. Ah, certo. Bom, nós agradecemos a entrevista, muito obrigada. Obrigado, foi um prazer estar com vocês. Igualmente, e é isso. Tchau, tchau.